O que é uma estratégia de texto planilógica? É apenas uma categoria criada para classificar programas NTSL que façam uso de pelo menos uma função PlotText. Já as estratégias de coloração são aquelas que fazem uso de pelo menos uma função PaintBar. À primeira vista, alguém que não entenda tanto de programação NTSL pode achar que fazer uma estratégia de texto ou de coloração seja muito mais simples do que implementar outros tipos de estratégias, uma vez que é apenas colocar um texto ou pintar uma barra de determinada cor. Mas você, depois de ter passado por mais de 70 exercícios práticos, já tem ciência de que a complexidade no programa NTSL pode variar em grande escala. Afinal, tudo depende do que você quer sinalizar, pois é isso que vai ditar como seu programa deve ser escrito e quantas linhas de programação isso vai demandar. Eu já havia demonstrado no início do curso como aplicar estratégias de texto e coloração aos gráficos dentro da plataforma. Agora eu vou demonstrar para vocês aspectos mais aprofundados da utilização desse tipo de estratégia para o seu setup operacional. Então me acompanhe na tela. Pessoal, nós podemos utilizar as estratégias que estão à nossa disposição dentro da NTSL para poder automatizar todo o nosso setup operacional ou uma parte do setup operacional. Nós podemos automatizar a parte da análise, para a gente gastar menos tempo e ter sinalizações mais rápidas para poder atuar de maneira mais eficaz. Então aqui eu vou demonstrar, por meio de um exemplo, como que nós vamos fazer a automatização parcial do nosso setup operacional. Eu vou criar então uma estratégia de exemplo, depois nós vamos aplicar ela em contextos diferentes. Nós vamos aplicar no primeiro contexto, que seria utilizar a estratégia de coloração para poder criar um filtro inicial de quais ativos seriam mais interessantes para se operar naquele momento. E no segundo contexto, nós vamos pegar essa estratégia de coloração, que podemos inclusive colocar texto nela, e verificar se no tempo gráfico onde foi filtrado qualquer condição de entrada, podemos entrar no tempo gráfico até menor, identificar de maneira mais precisa um ponto de entrada para uma posição. Então me acompanhe. Então eu vou clicar aqui em estratégias, editor de estratégias, estratégia em branco. Vamos criar aqui uma estratégia e a ideia aqui é criar posições numa carteira de ações. Então como que eu faria? Primeiro passo, eu vou plotar aqui uma VWAP. Então eu vou criar uma variável aqui, var f VWAP, tipo float. Eu vou fazer f VWAP ser igual a VWAP com parâmetro 3, que seria a VWAP mensal. Eu vou plotar a FVWAP no gráfico. Em seguida eu vou criar uma banda em torno dessa VWAP em função da volatilidade do ativo. E a melhor forma de se medir isso seria pelo indicador ATR. Então vamos criar aqui uma outra variável, f volatilidade média, tipo float. E vamos atribuir f volatilidade média igual a average true range com um período e o tipo. O tipo vai ser uma média aritmética, então é 0. E aqui nós vamos colocar um valor para a janela histórica. Eu vou utilizar um parâmetro, então p janela histórica. Isso aqui vai ser um parâmetro, vou colocar aqui input p janela histórica. Colocar o valor padrão de 60 por enquanto. Então vamos plotar isso daqui por enquanto para a gente ver nosso código funcionando. Vou colocar aqui no mesmo gráfico e eu tenho aqui a VWAP mensal. Ok, então vamos criar agora uma banda superior e inferior. Então eu vou criar um parâmetro chamado P largura da banda. Vai ser 2.0, então vai ser duas vezes a volatilidade para cima, duas vezes para baixo. Então eu vou criar aqui duas variáveis, f banda superior, f banda inferior, tipo float. E aqui eu vou fazer f banda superior ser igual a f VWAP mais p largura banda vezes a volatilidade média. Da mesma forma, banda inferior será FVWAP menos P largura banda vezes volatilidade média. Eu fiz o plot aqui da VWAP, vou fazer no plot 2
a banda superior e vou fazer no plot 3 a banda inferior. E vamos personalizar aqui o nosso plot. Então, o nosso plot setPlot color 1, vou colocar em amarelo, yellow. Vamos colocar a espessura em 2, width 2. Vamos colocar o setPlot color de 2 em cell white. E vamos colocar o tipo de linha pontilhada para o 2, setPlot style pass-dash. Vamos repetir isso para o plot 3, que é a banda inferior. E agora vamos executar. Bom, então agora nós temos o nosso VWAP e uma banda superior e inferior. E o que eu pretendo fazer com essa banda? Então, nossa premissa aqui para trading é que, à medida que o preço do ativo vai fugindo dessa banda da VWAP, significa que o ativo está entrando numa tendência nos próximos dias. Então, a gente quer capturar, por exemplo, no caso, uma compra aqui neste momento, para segurar esta compra por alguns dias aqui, buscando a valorização. Então, eu vou criar aqui um limiar próximo desta banda aqui, no qual, a partir deste momento, se o preço de fechamento alcançar este valor, eu quero sinalizar em verde, por cor, uma situação de compra e o mesmo uma situação de venda. Então, se o ativo tiver aqui uma tendência de queda, aqui por exemplo, a partir de 1.5 aqui, próximo da banda inferior, eu quero sinalizar a venda aqui, para tentar buscar aqui uma desvalorização do ativo. Vamos interromper e continuar aqui o desenvolvimento. Então eu vou criar aqui um parâmetro que vai ser plimiar de sinalização. Vou colocar o valor de 1.5, ok? E agora nós vamos colocar aqui as condições para a coloração e para uma eventual sinalização de texto. Por que eu não estou dando tanta ênfase ao texto? O texto ele é muito útil para você que está operando no gráfico e você quer ver as sinalizações em texto. Para um robô ou para uma estratégia que vai rodar em segundo plano, o texto não faz diferença nenhuma. Então o texto tem um suporte visual muito grande para quando a gente está operando manualmente. Nem sempre nós vamos usar estratégias de texto, é só um plot text na estratégia, você pode colocar, tirar, então você tem liberdade quanto a isso e é algo mais subsidiário. Acho que a estratégia de coloração ela tem um poder maior do que uma sinalização de texto. A não ser que tivesse a possibilidade, por exemplo, de inserir um texto numa grade de cotações. Então aí seria uma nova funcionalidade da NTSL que não existe hoje. Aí daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então vamos criar aqui a condição para compra. Se o preço de fechamento for maior ou igual a F VWAP mais P limiar de sinalização vezes a volatilidade média, e eu quero pegar ainda antes de romper a banda superior. Vou colocar close menor ou igual a F banda superior. Então, paint bar, vou colocar aqui na mesma linha para ficar mais visualmente melhor, set green. Então aqui eu fiz uma condição de sinalização para compra. Deixa eu executar. Capturou esta condição aqui, no qual teria feito uma compra, o mercado retrocedeu aqui, esta não vingou. Aqui teria feito uma sinalização, a qual vingou, né? Eu teria capturado aqui um percentual aqui de valorização. Se olhar no passado, aqui também eu teria pego uma situação, dependendo da minha gestão de operação, eu posso utilizar um stop móvel, né? Teria sido stopado em algum momento, ou teria passado algum tempo aqui congestionado antes de pegar aqui essa nova entrada. Então, parte do trade é entrada, outra parte é administração e gestão de risco, que é importantíssimo. A gente está aqui sinalizando quais são os momentos de entrada em tempo gráfico aqui diário, né? Estamos aqui no tempo gráfico de um dia. Então, o primeiro filtro que nós estamos fazendo em cima dos ativos. Sinalizei aqui para compra, deixa eu sinalizar então aqui para venda. Então, se close for menor ou igual a FVWAP menos o limiar, ele está aqui, e o close ainda for maior ou igual
a banda inferior, nós vamos pintar de vermelho. Vamos reiniciar. E aí está. Então agora nós temos tanto a sinalização para a compra quanto para a venda. Então aqui teria sinalizado uma venda neste candle aqui, onde eu teria tido um drawdown de 1,26%. Se eu tivesse segurado a operação, poderia alcançar aqui até 13%. Então estamos falando aí de uma relação de risco grande de 10:1 neste caso. Vamos olhar aqui um pouco com mais atenção no gráfico, tentar identificar alguma situação aqui. Ó. Por exemplo, esse tipo de situação. Esta barra aqui está lá próximo da VWAP, mas em uma única barra ela já rompe aqui a banda inferior. Então poderia ter sido dado uma entrada aqui nesta barra, né? Por que não foi? Porque a condição que nós colocamos aqui não permitiu isso daqui. A nossa condição envolve ter uma barra formada com close aqui na região de 1,5 a 2 vezes a volatilidade do ativo. Então a gente pode incluir esse tipo de sinalização aqui, que seria a barra abriu antes do limiar e fechou fora do limiar, fora da banda inferior, abaixo dela, ou acima da banda superior. Então vamos colocar essa condição também. Então eu volto aqui, onde está esse AND, vou colocar um OR, e vamos colocar aqui esta outra condição. Só um minutinho. O Open ser menor igual. Então seria o Open ser menor que F banda superior e o Close ser maior igual a F banda superior. E da mesma forma, vamos colocar aqui embaixo, em relação à banda inferior. Então seria o Open maior do que a banda inferior e o Close menor que a banda inferior. Deixa eu interromper e executar novamente. Deu aqui um probleminha, vamos aqui verificar. Tá faltando aqui um parênteses, né? Sinalizou aqui um probleminha de sintaxe, pronto, fechei. Então vamos executar. Aí está. Vamos verificar estas situações. Então essa situação aqui, ó, onde não havia sinalizado, passou a ser sinalizada. Então nesta barra aqui deu um gatilho de venda, o qual poderia ter entrado aqui na venda na abertura deste pregão aqui, em algum momento, né, deste dia. E aí eu teria tido um drawdown de 4%. E aqui teria alcançado até 12%. Então, nem sempre, obviamente, você não vai chegar nessa exposição máxima positiva, né, de 12%. Você vai pegar um percentual disso. Que se fosse ali em torno da casa de 9%, teria sido relação de 2:1 neste caso. Você teve no caso da compra uma barra que também fez isso, que foi esta barra aqui, ó. Aqui deu uma sinalização que já havia sido até sinalizado anteriormente por esta barra, né? Poderia ter entrado aqui, tido um drawdown de 2,33% e aqui até 8%. Então estamos falando de uma relação 4:1, descontando aí, você nunca vai alcançar o topo aqui na saída do trade, né? Seria uma relação aí em torno de 2 alguma coisinha. Ok, então a nossa regra aqui de coloração já está pronta. Eu posso colocar até aqui texto nela, né? Aqui no then eu posso colocar um begin. E além de colocar essa sinalização de cor, uma estratégia de coloração, eu posso colocar um plot text aqui. Vamos colocar o texto aqui, compra, na cor CL Green, posição 0, abaixo da barra, tamanho 9, encerro aqui com End. E faço a mesma coisa aqui para a sinalização de venda. Begin. Vou colocar aqui venda. CL Red. Vou colocar acima da barra. Então executo novamente. Está aí as sinalizações. Compra, venda, venda, compra. Fiz aqui a estratégia, vou salvar então. Vamos salvar essa estratégia como NTB VWAP. Estratégia de coloração
visando operações de swing trade. Esse é o meu objetivo com essa estratégia. Salvei. Vamos fechar aqui. E agora eu vou demonstrar como utilizar essa estratégia de coloração como um primeiro filtro para selecionar ou identificar numa lista, numa grade de cotações, ativos que estejam em condição mais favorável para, por exemplo, uma operação de compra ou venda, conforme nós vimos aqui na nossa estratégia de coloração baseada na VWAP mensal. Para automatizar esta análise em duas etapas, criando uma camada de abstração anterior para selecionar ativos que estão em determinada condição favorável para compra ou venda, nós vamos criar um desktop aqui para facilitar isso. Então nós vamos aqui em desktop, salvar desktop como, vou colocar aqui swing trade coloração. Vou dar OK. Nós vamos puxar aqui em ferramentas uma grade de cotações. Eu vou colocar aqui do lado. E o que nós vamos fazer nessa grade de cotações aqui é criar uma nova carteira. Então, eu vou colocar aqui VWAP, por exemplo, a partir de uma lista, vou selecionar em pré-definidas, vou pegar a carteira do IBOV. Então, são todas as ações do IBOV, vou selecionar, vou dar OK. Então nós temos aqui agora uma carteira aqui com IBOV. E o que nós vamos fazer é aplicar uma coloração. Então a gente vem aqui neste ícone aqui do pincel, vamos procurar aqui em mais, e vamos procurar a nossa regra que nós criamos de VWAP, NTB VWAP, vou inserir, vou dar OK. Então ele vai começar a pintar aqui os ativos, já pintou o primeiro aqui de verde, o de baixo de vermelho. Nós vamos clicar aqui no relógio e vamos escolher o tempo gráfico que nós vamos aplicar. Então, vim aqui em personalizado e vou colocar a regra para aplicar em minutos, 240 minutos, ou seja, 4 horas. Vou dar OK. Tem que aguardar um pouquinho, começou a pintar aqui. Então, observe que quando nós fazemos isso, estamos executando aqui simultaneamente, vamos supor que tem aqui 85 ativos na carteira do IBOV, 85 vezes a estratégia de coloração. Então é um processamento que demora um pouquinho. Você vê que aos poucos vai carregando aqui as situações. Então o que eu posso fazer com isso? Eu não estou filtrando aqui os ativos. Então eu tenho 85 ativos, mas eu tenho uma visualização rápida aqui, por exemplo, que o ativo ALPA 4 está enquadrado na situação de venda de acordo com aquela estratégia de coloração que nós fizemos. Então está abaixo da VWAP, prestes a romper a banda inferior. Então vamos aqui em ferramentas, vamos colocar um gráfico aqui do lado. Vou trazer o gráfico aqui. E o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui em 4 horas, então vou colocar 240 minutos. E aqui eu tenho já um layout aqui embaixo, mas o ideal é a gente criar um novo layout. Então eu vou clicar com o botão direito, inserir, vou colocar aqui VWAP. E aqui neste layout de VWAP, nós vamos inserir exatamente a mesma regra que colocamos lá direito, lado esquerdo aqui na grade de cotações. Eu venho aqui, inserir regra de coloração, vou procurar VWAP, vou inserir. Como nós colocamos também linhas para colocar o indicador, nós vamos colocar aqui também o indicador, inserir indicador, VWAP. Vou inserir aqui, OK. Então, quando eu coloco o indicador, eu vejo também a sinalização aqui de texto, Compra, 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 venda. Então, vamos colocar aqui esse ativo aqui, Embraer 3, está dando agora sinal de venda. Então, observe aqui, eu estou com o candle que fechou abaixo da banda inferior e está me dando aqui um sinal de venda. Este candle aqui está um candle de alta. Então, o que eu ganho com essa regra de coloração aplicada à grade? Eu ganho a forma de analisar mais rapidamente os ativos. Eu vejo aqui, o ativo Embraer 4, ele caiu e agora está retornando. Será que é um momento bom para fazer uma venda? Talvez não seja a melhor opção. Então eu pego aqui ALPA, arrasto aqui para a tela e consigo visualizar rapidamente. Olha, estava aqui consolidado em torno da VWAP e parece que está caindo. Aqui a gente pode até acrescentar uma nova condição na estratégia de coloração para pintar de vermelho só se for um candle de baixa,
Aqui no caso, se eu colocar em cima, a gente não consegue identificar tão rapidamente se é um candle de alta ou não. Então a gente vê a abertura 865, fechamento 853. No caso aqui é um candle de baixa. Vamos colocar essa condição. Vamos aqui, ó, estratégia, editor. Vamos abrir aqui a estratégia que nós criamos, da VWAP. E eu vou incluir essa condição aqui. Então, para dar uma compra, nós temos que estar com candle de alta. E para dar uma sinalização de venda, tem que ser um candle de baixa. Vou salvar, fechei. Vai recarregar aqui tanto o grid quanto o lado direito. Vamos aguardar um pouquinho. Recarregou. Então aqui eu poderia decidir se seria um bom momento para eu vender este ativo, o ALPA 4, e esperar aí por uma baixa aqui, uma tendência de baixa no ativo. Então tem a ALPA, tem o PECAR aqui, que está dando uma tendência de alta. Então observe que quando sinalizou aqui no primeiro momento, lá atrás, no dia 30/6, né, teria pego um movimento bem grande aqui. Agora, nós já estamos aqui entrando com uma consolidação. Então não é o momento mais adequado aqui para entrar no swing trade para esse ativo. Vou pegar Raio 3 aqui, está consolidado aqui. Seria uma aposta de romper aqui para iniciar uma tendência. A VWAP aqui está estável, né? Está praticamente horizontal. Então seria uma aposta aqui pela valorização do ativo. SBSP3. A VWAP aqui está uma tendência de queda. É um ativo bastante volátil, né? Você vê que ele tem velas bem longas, né? Então dificilmente está saindo do lugar aqui. Então você estaria exposto aqui a um risco maior. Está rompendo aqui para baixo agora, a banda inferior. Então seria uma possibilidade de venda. Então o que nós fizemos aqui? A gente criou uma primeira camada de análise, automatizando a nossa análise por NTSL. Eu criei aqui uma lógica no qual vejo um tempo gráfico de 240 minutos, se os ativos estão em situação interessante para eu comprar ou vender. Eu entro aqui rapidamente no ativo, vejo qual é a situação e posso optar aqui por abrir ou não a posição. Então aqui no grid nós temos as sinalizações em verde, do que seria compra, e em vermelho do que seria venda. Quais são os detalhes importantes para ressaltar neste momento aqui? Você viu que quando eu coloquei aqui a estratégia de coloração, eu não tive a opção de configurar os parâmetros dessa estratégia. E essa estratégia, se eu clicar aqui no gráfico com o botão direito, eu tenho parâmetros aqui. Então isso é uma falta de funcionalidade aqui do Profit, das plataformas da Nelogica, né, que talvez seja tratado no futuro, de eu não poder parametrizar por aqui essa estratégia. Um outro ponto de atenção, assim como quando nós colocamos aqui a estratégia de coloração, ela vai mudar a cor dependendo da situação e a cor final é só quando fechar a barra, aqui do lado esquerdo é a mesma coisa. Eu posso estar com uma sinalização neste momento aqui de venda, mas ao fechar das 4 horas aqui, que é o tempo gráfico que eu escolhi para poder analisar, pode ser que não fique mais na posição de venda. Então é importante ter em mente este comportamento da execução dos códigos NTSL. Aqui está mostrando a cor de acordo com a condição no momento. Pode ser que com o avançar aqui das horas no meio da barra, isso aqui deixe de ser uma sinalização de venda. Então é importante ter outros elementos para poder analisar uma decisão de compra ou venda. Então eu demonstrei aqui como fazer este filtro utilizando a regra de coloração, e o segundo contexto para utilizar a regra de coloração e estratégia de texto seria o próprio gráfico que nós criamos aqui. Então você pode deixar um gráfico aqui com exatamente a mesma configuração da grade de cotações, 240 minutos, a mesma regra. E você pode colocar aqui em um outro layout, eu clico aqui em inserir, VWAP, DIG, VWAP Drill Down. Dou OK. Posso colocar aqui uma análise mais minuciosa. Coloco lá em 60 minutos, por exemplo. E posso utilizar tanto essa mesma estratégia quanto outras estratégias para poder avaliar a melhor condição, o melhor ponto de entrada nas operações. Eu vou colocar aqui o mesmo, só para exemplificar. VWAP. Vamos colocar aqui a coloração.
Então perceba que no gráfico de 60 minutos para esse ativo, a barra que eu teria que ter feito a entrada foi lá atrás, né? Foi ontem às 4 horas da tarde. Teria feito uma venda aqui, teria tido drawdown aqui de 0,39% e teria obtido até 1,34 na data de hoje, às 11 horas. Quando eu volto aqui para o layout em 240 minutos, e aí observem que mudar o layout aqui não muda o tempo gráfico, né? Teria que colocar, por exemplo, aqui. O ideal, na verdade, seria colocar um outro gráfico. Vamos mudar aqui. Vou colocar aqui este gráfico com intervalo aqui de 240 minutos, de 240, né? Vou colocar 240. Eu vou clicar aqui em ferramentas, vou colocar um outro gráfico, vou colocar aqui do lado. A gente pode usar aqui em 60 minutos. Bom, então agora temos aqui um sistema semi-automatizado de análise. Então eu tenho uma grade de cotações, onde eu tenho uma regra de coloração aplicada aqui em 240 minutos. Eu tenho um primeiro gráfico no qual eu tenho essa regra de coloração aplicada e tenho o segundo gráfico de 60 minutos, utilizando a mesma regra de coloração. Então aqui eu vejo pelo grid, né, que tem um ativo SBSP3 que está dando condição de venda de acordo com a minha regra de coloração. Eu vejo aqui, vejo a sinalização de texto e vejo que está numa barra no momento, nessas 4 horas, com a possibilidade de venda de acordo com a minha regra, com o meu setup, que foi automatizado. Esta análise que foi automatizada, eu vejo que tem uma condição de venda. Venho aqui para os 60 minutos e vejo que o momento ideal aqui, de 60 minutos, já se foi. Se eu entrar aqui, eu estou entrando atrasado. Já perdi aí uma parte considerável do movimento que eu deveria ter entrado ontem. Já perdi aí 0,71% de valorização. Então, utilizando as estratégias de coloração, código NTSL, a programação, a gente começa a automatizar nossas análises. O tempo que eu gastaria anteriormente sem o código é muito maior do que o que eu estou gastando aqui. A gente tem uma eficiência de análise aqui. Vamos pegar um outro exemplo. EQTL3 está dando uma condição de compra. Puxo para cá, puxo para lá. Então, está me dando uma condição de compra aqui, eu posso dar um zoom out aqui. Então, ele está um pouco consolidado no mês de julho. A VWAP está praticamente aqui na horizontal. Talvez não seja um bom ativo para eu pegar uma tendência aqui no curto prazo de alta. Vou filtrar aqui um outro ativo, Rail 3. Também não, a VWAP está horizontal. Vamos procurar aqui RDOR3. Trago para cá, também não parece muito promissora. A VWAP está virando um pouquinho agora. Temos aqui uma região de resistência, né? Seria uma aposta aí. Então, não é um sinal tão claro assim. Vamos puxar outro ativo aqui. Esse ativo aqui estava um pouco consolidado, né? Talvez aqui seja uma oportunidade mais interessante para eu iniciar uma compra. Então, puxo para cá, puxo para cá. Será que no momento adequado? Então, deu o sinal aqui. Deu uma consolidada neste nível de preço, eu posso simplesmente vir aqui e colocar uma ordem de compra stop neste preço, apostando no rompimento. Então, o que eu queria deixar claro aqui, eu não estou dando nenhuma recomendação de utilização de estratégia aqui, de recomendação de investimento, só apenas demonstrando como utilizar as estratégias de coloração e de texto para auxiliar você no seu setup operacional. Ainda que a gente não automatize 100%, das operações, criando um robô, a gente consegue utilizar as estratégias de coloração e de texto de maneira auxiliar para fazer as operações de swing trade, de day trade. Então vai depender aí do setup de cada um, colocar em prática as suas próprias ideias e colher os frutos aí da automatização de trading. O que eu gostaria que ficasse bem claro é que, em última instância, você vai utilizar estratégias de texto e de coloração para poder agilizar um processo de análise quando você estiver operando de maneira discricionária. E neste caso, eu lhes digo para tomar muito cuidado. O ditado popular é sábio, as palavras têm poder. E assim como sinalizar determinados textos em um gráfico
que não tenham validade estatística pode prejudicar muito um trader. Exibir também barras em diferentes colorações pode induzir o trader a erro. Imagine, por exemplo, que você sinalize em um texto ou em uma cor diferente uma barra sempre que houver absorção de agressão. Se em algum momento você observar um pullback depois dessas sinalizações, você tenderá a generalizar isto e toda vez que verificar uma sinalização de texto ou de cor, você irá tentar antecipar este movimento de pullback. No entanto, você já sabe que enquanto uma barra estiver em formação, tudo pode mudar. A anexação do texto àquela barra será apenas definitiva quando a barra se encerrar, assim como a coloração. Portanto, é preciso ter cuidado com este tipo de comportamento de antecipação, que pode elevar a taxa de falso positivo da estratégia que você criou. Minha sugestão é que você encare o desenvolvimento de estratégias de texto e de coloração com o mesmo rigor que aplicaria em uma estratégia que vá automatizar operações. Assim, é preciso realizar análise das taxas de acerto dessas estratégias. Infelizmente, as plataformas da Nelogica não oferecem ferramentas para que você faça esse tipo de análise. E para fechar o loop, é preciso que você utilize métodos externos à plataforma. Você pode utilizar planilhas eletrônicas ou um código em Python para identificar um padrão para essas sinalizações ou até mesmo verificar a taxa de acerto uma vez que você implementou o INTSL. E como cada estratégia utiliza diferentes lógicas para criar as sinalizações, você precisará exercitar um pouco de criatividade para validar essas estratégias. Na próxima aula, vamos fazer uma adaptação em um dos exercícios que fizemos nos módulos anteriores para verificar a efetividade das estratégias de coloração e de texto. Nos vemos lá e até!